Bem-vindo ao treinamento do Profissional 5 Estrelas configurando funções adicionais do servidor da Active Directory, parte 1. Meu nome é André Luiz e vou te acompanhar neste treinamento. A nossa agenda, nós vamos falar sobre o AD LDS. O serviço AD LDS, nós vamos ter uma visão geral, implementando e administrando o AD LDS, implementando a replicação do AD LDS e comparando o AD DS e o AD LDS. Visão geral do AD LDS. O AD LDS, anteriormente conhecido como ADAM, é um serviço de diretório LDAP que fornece armazenamento de dados e suporte para recuperação aos aplicativos habilitados para diretório, sem as dependências necessárias dos serviços de domínio do Active Directory, que nós vamos chamar de AD/DS. Você pode executar várias instâncias do AD/LDS simultaneamente em um único computador, com um esquema gerenciado de forma independente para cada uma. Nós vamos detalhando isso à medida que o treinamento for avançando. Como o AD/LDS trabalha? O AD/LDS é um armazenamento hierárquico de diretório baseado em arquivo. Ele usa o Engine OSE para armazenamento de arquivo. Ele pode ser acessível via LDAP, consultas LDAP. E o armazenamento é organizado em 3 diferentes tipos de partições: a Configuration, Schema e Application. Nós podemos fazer uma analogia, a grosso modo, como se fosse um HD dividido em diversas partições, onde cada partição você tem um tipo de dados diferente para ser armazenado. Nessa tela nós vamos mostrar algumas ferramentas que são usadas na administração do AD/LDS. Aqui do lado esquerdo nós temos as ferramentas e aqui as suas descrições. Aqui, por exemplo, nós temos um wizard para criar uma nova instância e criar uma réplica de uma instância. Nós temos uma ferramenta com a DSEdit, que é para mover dados e verificar dados. O LDP, que é para criar instâncias de partição de aplicação, modificar dados, verificar dados. Nós vamos ter essas duas ferramentas aqui, o LDIFDE ou CSVDE, para importar e exportar dados, o DSA-CLS para verificar ou configurar as permissões, o ADAM-Sync, que é usado para sincronizar uma instância do AD/DS com o AD/LDS, e nós temos o ADS Schema Analyzer, usado para migração do Active Directory Schema para ADAM. E muita atenção com essas ferramentas, são as ferramentas que são usadas para você trabalhar com AD/LDS. O AD/LDS ele permite que você monte um esquema de aplicação que não comprometa todo o seu domínio. Por exemplo, quando instalamos o Exchange na empresa, ele muda o esquema de toda a empresa. O Exchange é uma ferramenta importante que realmente usa o correio, faz o correio da empresa toda, etc. Mas imagine uma ferramenta de menor importância, mas que precisa de alterações no esquema. Então você pode usar o AD/LDS para atender a essa aplicação sem comprometer o esquema de toda a sua organização. Agora nós vamos falar o que é uma instância do AD/LDS. Uma instância AD/LDS é uma cópia do serviço do AD/LDS que contém sua própria interface de comunicação e seu diretório de armazenamento. Aqui nós temos a divisão, uma instância simples, nós temos a parte de diretório, as interfaces, o storage dos dados do diretório, aonde o cliente se comunica com a instância, e o diretório de armazenamento tem sua própria cópia de das 3 partições. Quem trabalha com SQL Server pode estar mais familiarizado com esse esquema das partições. Você pode ter várias partições rodando na mesma máquina, como se fossem entidades diferentes. Uma das razões para você querer fazer mais de uma partição
rodando no mesmo computador, por exemplo, é você ter aplicações diferentes, cada uma exigindo uma modificação no esquema diferente. Lembrando que cada instância dessa tem portas TCP separadas para comunicação. Você pode também querer ter mais de uma instância para isolamento de uma da outra por motivos de segurança, ou você vai ter também uma metodologia de replicação diferente dessas instâncias. O que é uma partição de aplicação do ADLDS? Essa partição ela contém os dados que são usados pela aplicação. Aqui nós temos o mapa de uma instância, onde nós temos o esquema, a parte de configuração da partição, e aqui nós podemos ter várias partições de aplicação. Então, como está escrito aqui, múltiplas partições de diretório de aplicação podem ser criadas dentro de uma instância. Porém, cada partição deve compartilhar as partições de esquema e configuração. Então aqui eu vou ter um esquema nessa mesma instância. Nós vamos ter um esquema, uma configuração, uma partição de configuração, e aqui nós podemos ter várias partições de aplicação. Porém, todas essas partições vão estar vinculadas a somente uma única partição de configuração e uma partição de esquema. Isso dentro da mesma instância. ADLDS, grupos e usuários. Esse quadro apresenta os papéis padrão do ADLDS, baseado em grupos. Aqui quem são os membros e os acessos padrão para cada grupo. Okay? Nós vamos ter aqui os administradores, os apenas leitores, os usuários e as instâncias. Aqui quem são os membros. Ok. E aqui as permissões de acesso. Como que a replicação ADLDS funciona? O ADLDS ele usa uma replicação multimaster. Todas as instâncias são graváveis. Então todos os servidores, todas as instâncias serão, depois da replicação, serão iguais. E as mudanças em uma instância são replicadas para outras. Então aqui nós temos um exemplo. Aqui o cliente adiciona o usuário 2 no server 1. E o cliente modifica o usuário 1 no server 2. Então nós temos uma replicação para todos os servidores e todas as instâncias. Aí uma pergunta pode ser feita: e quando houver conflito? Para resolver esse conflito, os parceiros de replicação examinam os atributos que estão em cada mudança, e cada atributo desse, cada mudança tem um timestamp. Ele segura uma versão associada ao tempo, e o ADLDS ele aceita a mudança que tiver o maior número de versão, ou seja, a mudança que for feita mais tarde. Depois, a última mudança que tiver um timestamp maior vai ser a que vai ser usada para resolver o conflito. E se as versões forem iguais, então nós temos número de versão e timestamp. No caso do número de versão ser a mesma, ele vai usar o tempo para poder resolver o conflito. E como que essa topologia é configurada? Ele usa o KCC em cada instância do ADLDS para construir uma estrutura de replicação eficiente. Vamos olhar agora as similaridades entre o ADDS, que é o serviço de Active Directory, vamos dizer assim, e o ADLDS, que é o que nós estamos estudando. Então, das similaridades nós podemos destacar o suporte às conexões LDAP. Todos os dois ambientes, tanto o ADDS e o ADLDS, suportam conexões e consultas LDAP. Uma replicação multimaster, ou seja, todas as instâncias
vão estar sincronizadas. Uma administração delegada, que nós podemos delegar para a partição OU, por grupo ou por papel. E usa o SE para o Database Storage. Todos os dois usam o Store Engine ESE para o Database Store, que é o mesmo esquema de banco de dados do servidor de correio da Microsoft, o Exchange. Vamos analisar agora as diferenças entre o ADDS, que é o serviço de Active Directory, e o ADLDS. Aqui nós vamos ter os recursos nessa tabela, o que o ADLDS faz e o ADDS consegue fazer. Então, por exemplo, rodar múltiplas instâncias em um servidor só. Você pode fazer isso no ADLDS, mas não pode fazer no serviço de diretório normal. Rodar em computadores que não são controladores de domínio. Você não precisa ter um controlador de domínio para poder rodar o serviço do ADLDS. E não exige a infraestrutura de DNS. Como nós sabemos, no ADDS você só monta uma estrutura de domínio baseado num DNS. Group Policy. O uso de Group Policy nos objetos, eu só tenho isso no serviço de domínio. Serviço de Global Catalog, que é a centralização dos dados num catálogo global único que vai ser replicado entre os controladores, eu só tenho no serviço de domínio. O protocolo de autenticação de Kerberos versão 5 também, só tenho aqui. Muito mais ferramentas de administração, eu tenho aqui no serviço de domínio. E eu tenho um failover de serviço automático. Na hora que um controlador de domínio cai, o outro parceiro já assume os logins de usuários e se utiliza da estrutura de DNS para poder fazer esse failover. Como eu não tenho essa estrutura no ADLDS, eu não tenho esse failover automático quando estou dentro da estrutura do LDS. Nós vamos ver uma demo, que é a configuração do ADLDS, uma criação de instâncias e sobre replicação. Para mais informações, visite e cadastre no TechNet Brasil. Muito obrigado.